Boa noite, amados. A graça e a paz, amém? Quero dizer que você é muito bem-vindo. Nós estamos dando início ao nosso culto de ensino nesta noite, né? E eu quero te pedir que você vá aí avisando a todos os nossos irmãos, aos nossos amados, que nós já estamos aqui no ar, né? Que você vá mandando um aviso aí a todos os irmãos, amém? Eu queria pedir também, por favor, que vocês mandassem também, não dá para mim mandar daqui, mas você pode mandar daí o link daqui do YouTube direto no nosso grupo da igreja, porque tem alguns irmãos que não estão conseguindo acessar diretamente, né, o nosso link. Então eu queria pedir a ajuda dos irmãos, que você possa colocar o nosso link aí, lá no nosso grupo, tá bom? Então enquanto você vai aí chamando, avisando aos irmãos, né, nós vamos começar o nosso culto nesta noite, culto de ensino, né, declarando junto com o pastor Azaf Borba, uma música tão, já tem um tempo que nós ministramos ela, que é o Só Pra Te Adorar, mas é uma música tão atual. Então eu quero te convidar a cantar comigo, a declarar esta canção, né? Como não só a nossa canção, mas a nossa oração e a nossa declaração nesta noite, amém? Vamos declarar ao Senhor. Reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. Obrigado, Senhor. Tu és essa luz, Senhor, que cada dia brilha mais, Senhor. Senhor, é por isso que nós nos reunimos aqui, Senhor. Ainda que via online, Senhor. Nós estamos reunidos aqui, Pai, para declarar junto, Senhor. Junto, Senhor. Que é para te adorar, Senhor, que nós nos reunimos nesta noite. Para avançarmos, Senhor, no conhecimento, no aperfeiçoamento da vida do Teu Filho em nós, Senhor. Nós te agradecemos porque não existe mais véu que nos separe, Senhor. Reunimos aqui, contemplamos tua face. Sim, Senhor, nós nos rendemos. Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Declare, e o véu que separava já não separa mais. Sim, Senhor, nós declaramos que a tua luz brilha, brilha, brilha cada dia mais. Sim, Senhor. E fazer Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. É por isso que estamos aqui, Senhor. Aqui só pra te adorar e fazer Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, sim, Senhor,
adorar, Senhor. Obrigado, Senhor. Não há mais véu, Senhor, que nos separe. Nós te agradecemos porque Cristo é a luz que brilha, brilha, brilha. E a cada dia brilha mais. Em nosso interior, dentro da nossa alma. Sim, Senhor. Nós queremos que à medida que o Senhor cresce em nós, Senhor, o seu nome, Pai, seja conhecido, Senhor. É por isso, Senhor, que nos reunimos, Senhor, como comunidade, Senhor, para avançarmos em entendimento, Senhor, de quem Tu és. Declare aí da tua casa e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Sim, Senhor, nós estamos aqui por isso, Senhor, e para isso, Senhor, aqui, Senhor, reunidos, Senhor, online, Senhor. Cada um na sua casa, Senhor, fazendo esta declaração, Senhor. Fazendo esta declaração, Senhor. Sim, Senhor. Um só Senhor, um só batismo, um só Deus. Aleluia. 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 Amém, amados? Nós queremos, em nome de Jesus, dar início ao nosso culto de ensino nessa noite, fazendo a leitura, da parte das Escrituras que nós temos fundamentado, essa série de estudos, ou esse tempo que nós estamos tendo de estudo, que é nos tornarmos ministros aprovados no Senhor, e nós temos entendido que um ministro, ele é antes de tudo um filho amado, ele é um filho amado, perdoado, um filho posicionado, um filho que tem a sua filiação estabelecida em Cristo Jesus e que, em virtude de todas essas verdades, tem uma função como sacerdote, como ministro, como obreiro, de fazê-lo conhecido através da sua vida. Amém? Então vamos lá, abra aí a sua Bíblia, Você que tem aí a sua Biblinha aí do lado, você que já preparou a sua Bíblia, ou você que vai usar pelo aplicativo do celular, vamos abrir em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, um versículo que já está sendo falado, em nosso meio, desde o mês de fevereiro que nós estamos aqui, estudando acerca de nos tornarmos ministros aprovados, e o fundamento disso está em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, na versão da King James está escrito assim, procura te apresentar a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós também temos feito uso da tradução da Bíblia Nova Viva, que diz assim, trabalhe arduamente para que Deus possa dizer-lhe muito bem, seja um bom obreiro, aí você pode colocar, seja um bom filho, seja um bom ministro, que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho. Saiba o que a sua palavra diz e o que ela significa. Então nós temos fundamentado, o nosso estudo em cima dessa porção das Escrituras, de nos tornarmos, filhos, ministros, obreiros, sacerdotes, aprovados, E entender que o nosso trabalho principal, ou o nosso único trabalho, é conhecer ao Senhor. E o resultado de conhecermos ao Senhor é fazer o Senhor conhecido, Como nós acabamos de declarar aqui, através da canção. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava,
agora brilha e brilha cada dia mais, né? Essa verdade fala, né, que hoje nós temos livre acesso. Essa verdade fala que à medida que o Cristo, que é a própria luz, vai nos iluminando de dentro para fora, né, o seu brilho, o brilho da vida de Cristo em nós, né, vai se tornando visível através de cada um de nós. Amém? Então, amados, é de vital importância para todos nós, para cada um dos filhos, para cada um dos ministros, para cada um dos sacerdotes, para cada um dos obreiros, né, para cada um de nós, é de vital importância que a gente possa compreender que em Cristo Jesus, depois da cruz, depois da obra consumada da cruz, né, todos nós, como filhos, lembra? Filhos amados, filhos perdoados, filhos posicionados, filhos que têm uma filiação, nos tornamos ministros e sacerdotes do Senhor. Que verdade extraordinária, não é, irmãos? Todos nós, todos, cada um de nós, nos tornamos em Cristo Jesus ministros e sacerdotes dele. Amém? Né? E sabe, o desejo do Abba, o desejo do nosso Deus, o desejo do Deus eterno, é que cada um dos seus filhos, cada um de nós entenda esta verdade, que a partir de Cristo, todos nós, sem exceção de nenhum filho, porque esta verdade inclui todos os filhos, todos nós os filhos, essa verdade inclui a todos, todos somos ministros e sacerdotes do Senhor. Cada um, né, dentro do processo do crescimento, do aperfeiçoamento, do amadurecimento, cada um, né, de acordo, né, com o seu desenvolvimento, no sentido do desenvolvimento da vida de Cristo em nós. Mas o fato é que todos nós somos ministros, sacerdotes, obreiros, mas antes de tudo isso, nós somos filhos, amém? E isso é uma verdade extraordinária. Então essa é a vontade do nosso Deus, que nós estejamos posicionados dentro dessa verdade, né? Essa verdade alcançou a todos nós, né? E para fazermos menção disso, quero que você abra aí a sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 8. Amém? 2 de Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 8. Amém? Vou dar uma folheada aqui. Primeira de Coríntios, irmão, 2 de Coríntios, capítulo de número 3, versículos de 6 a 8. Amém? Você achou aí? Eu vou ler em duas traduções, amém? Diz assim, na tradução Almeida corrigida. Diz assim, ó. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Agora, eu quero ler também, na verdade é só o versículo 6, amém? Não vou ler o 7 e o 8, não. É só o versículo de número 6, amém? Eu quero ler também na tradução da Bíblia Reina Valera contemporânea. Essa Bíblia é uma Bíblia em espanhol, mas nessa Bíblia fala do que eu quero enfatizar nessa noite também. E diz assim, ó, na tradução da Reina Valera: e nos fez ministros competentes de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, amém?
né, na tradução da Reina Valera, né, que é da Bíblia em espanhol, ela traz exatamente esta palavra, ministro competente, né? Então, amados, em Cristo todos nós fomos feitos, né, sacerdotes e ministros competentes. E quando a gente fala dentro dessa verdade, quando a gente está falando aqui desta verdade, algo precisa ficar bem claro para cada um de nós, para mim, para você, para todo o corpo de Cristo, para todo filho de Deus, né? O fato de Deus em Cristo Jesus ter nos tornados, todos nós, né, ministros e sacerdotes, né, isso tem que nos trazer uma responsabilidade, amados, uma responsabilidade particular. Que responsabilidade é essa, pastora? Né, a responsabilidade de desenvolver o nosso sacerdócio e o nosso ministério. Olha que coisa extraordinária, né? Deus em Cristo nos deu tudo o que nós precisamos como sacerdotes e ministros competentes para que a gente possa avançar em aperfeiçoamento, em crescimento de vida, né? E todas as vezes que nós falamos de crescimento de vida, é o crescimento da vida de Deus, né, que é Cristo em nós, né, e Ele nos deu mais ainda. A palavra diz assim que o Espírito vivificante, o Espírito Santo, né, ele nos ajuda nesse processo, amados. E eu acho essa uma das verdades mais extraordinárias que nós encontramos nas Escrituras, né? Que Deus em Cristo nos tornou capazes. Ele nos deu todas as condições, né, de que a vida dele mesmo seja desenvolvida em cada um de nós, né? Mas para que isso se torne efetivo na nossa vida, para que isso se torne a nossa verdade, nós precisamos, né, nos responsabilizar por isso, né? E isso, amados, começa no particular. De maneira particular, eu preciso, você precisa se responsabilizar pelo desenvolvimento da vida de Cristo, né? E como assim, pastor, eu preciso me responsabilizar? Amados, isso é um posicionamento. Eu e você precisamos querer crescer, amadurecer, nos aperfeiçoar em Cristo a cada dia. E o mais extraordinário de tudo isso, amados, é que todos os recursos para que isso aconteça, tudo que a gente precisa de recurso, para quê? Para que nós possamos crescer, amadurecer, nos aperfeiçoar, não está do lado de fora, está dentro de nós. É o Espírito Santo que traz à luz, né, a todas as verdades que estão nas Escrituras acerca do Cristo. É o Espírito Santo que nos orienta, que nos direciona, para que a gente possa viver cada uma dessas verdades, né? E é também muito legal, na verdade não é muito legal, assim, extraordinário a gente entender outra coisa, e isso para mim tem sido libertador, isso para mim tem sido assim, não sei nem explicar, né? Para mim tem sido assim isso tem enchido o meu espírito, se é que eu posso dizer dessa maneira, mas isso tem fluído do meu espírito assim, e que verdade que é isso? Que verdade que é essa, amados? Hoje não se trata mais de uma hierarquia, amados. Durante muito tempo nós como igreja, né, como igreja do Senhor,
Nós entendíamos que dentro da comunidade de fé, dentro das nossas igrejas, nós tínhamos que obedecer a uma hierarquia onde alguns ouviam a voz de Deus e outros ouviam a voz daqueles que ouviam a voz de Deus. E dentro da verdade do novo pacto, amados, é que todos nós podemos ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque todos nós somos chamados como sacerdotes e ministros do Senhor. Né? Durante muito tempo, nós como igreja do Senhor, tínhamos o entendimento que só o pastor ouvia a voz de Deus de maneira clara, que só um profeta ouvia a voz de Deus de maneira clara, que só um apóstolo ouvia a voz de Deus de maneira clara, só um mestre ouvia a voz de Deus de maneira clara. Não, amados, todos nós podemos ouvir de maneira clara a voz de Deus, porque a voz de Deus ecoa de dentro para fora. A voz de Deus flui do nosso interior hoje. O Espírito Santo é a voz de Deus que fala conosco em todo o tempo, né? E com tudo isso, né, amados, a gente também precisa entender uma verdade. Pastor, então não precisa mais de pastor, de mestre, não precisa dos 5 ministérios ou das 5 graças ministeriais? Sim, precisa sim, sim. Né? Qual é o trabalho do pastor, do mestre, do profeta, do apóstolo, do evangelista? O nosso trabalho é cooperar com você. O nosso trabalho é te ajudar nessa edificação. O nosso trabalho é te ajudar no aperfeiçoamento da vida de Cristo. Então, o nosso trabalho hoje é cooperar com você. Cooperar naquilo que você tem buscado. Né? Cooperar naquilo que você está posicionado de maneira responsável. Né? Eu sou responsável pelo Cristo que está sendo aperfeiçoado em mim. Eu sou responsável por buscar esse aperfeiçoamento diariamente. Eu sou responsável por encontrar o Cristo revelado nas Escrituras diariamente. Isso fala do quê? Da leitura das Escrituras. Eu sou responsável, né, por orar. Eu sou responsável por viver uma vida de adoração. E adoração, amados, não tem somente a ver com música. A adoração está estritamente ligada à obediência. Né? Quando a gente fala de adoração como estilo de vida, é uma vida de obediência a Deus que traz louvores ao seu nome, que manifesta a adoração ao seu nome. Então é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, né? Desenvolver todas estas coisas de maneira particular. Agora, verdade é que o sacerdócio começa de maneira particular, mas ele é manifesto no corporativo, no coletivo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, se eu não estiver enganada, lá em Colossenses, ou é Colossenses ou é Efésios, agora não, eu acho que é Colossenses, fala assim, né? Que quando a gente se reúne, um vem com salmo, outro vem com cântico, outro vem com uma palavra, é em Efésios, né? Quando nós nos reunimos, todos têm algo para compartilhar, todos têm algo para derramar da vida de Deus, em meio à comunidade, em meio ao coletivo, em meio ao corporativo. E isso é extraordinário, amados. Né? E olha que coisa extraordinária. Todos nós somos chamados a
cooperar. Cooperar uns com os outros. Ajudar uns aos outros. Em que, pastora? No desenvolvimento da vida de Cristo. Um bom ministro, um bom sacerdote é alguém que conhece ao Senhor. Né? E o fato de conhecer ao Senhor, eu tenho condições de dar a conhecer. Ou seja, de ajudar o meu irmão a conhecer ao Senhor também. Então vamos lá, o pastor colocou aqui para nós, vamos lá dar uma olhadinha em Efésios capítulo 5, 19. Para que não fique só nas minhas palavras, mas que nós falamos, que nós possamos compartilhar debaixo de fundamento. Abra aí a sua Bíblia em Efésios 5, 19. Vamos ler? Diz assim, ó. E falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Então, amados, quando nós nos reunimos, né, todos nós temos algo para repartir, para impartir, para compartilhar. Por quê? Porque hoje nós temos livre acesso. Livre acesso para quê? Para conhecer ao Senhor e para fazê-lo conhecido, né? E a palavra diz assim que Deus escolheu a todos, né? Todos fomos chamados. Todos fomos chamados pelo Senhor, né? E o Senhor, né, é quem desejou isso. Foi o Senhor quem fez esta grande maravilha para cada um de nós. Dê uma olhada aí, abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Vou esperar um minutinho para que você possa abrir. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz assim, ó. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Aqui está dizendo o quê? Que o nosso Deus nos constituiu um reino e sacerdotes para quê? Para servir a Deus. Amados, sabe qual é o maior serviço que nós podemos prestar ao Senhor? É o serviço de conhecer ao Senhor. Aquilo que nós fazemos para Deus é fruto, né, de tudo aquilo que nós somos nele, não ao contrário, né? Como eu sempre tenho ministrado, desde que o Senhor tem nos ensinado esta verdade. Hoje eu vou fazer determinada coisa porque eu quero agradar ao Senhor. Não, o Senhor não se agrada do que eu faço. Ele se agrada do que eu sou, né? E quando eu falo que ele não se agrada do que eu faço, mas do que eu sou, né? Eu estou falando de Cristo. Porque Deus se agrada é de Cristo em nós. Então, em tudo que nós fazemos para o Senhor, o que Deus vai ver se tudo que nós fizemos foi em Cristo. E se nós fizemos em Cristo, a partir de Cristo, então Deus recebe. Mas se nós fazemos por nós mesmos, não é recebido, amados. E isso é extraordinário. Por quê? Porque isso implica, amados, que a nossa primazia é conhecer ao Senhor. E o fazer é o resultado de ser. Porque eu sou, eu faço. E não eu faço porque eu sou. Não, e não eu faço para me tornar, perdão. Deixa eu ratificar aqui a minha palavra, né?
eu faço por aquilo que eu sou. Eu não faço para me tornar. Eu faço porque eu já me tornei. Porque eu conheço ao Senhor. Né? Porque eu prossigo no processo de conhecer ao Senhor. Então, o resultado disso é servir outras pessoas, é cooperar, é ministrar a Cristo a outras pessoas. Olha que coisa extraordinária. Dentro da verdade do novo pacto, verdade de Cristo em nós, de dentro para fora, o sacerdócio hoje, amados, não está mais restringido somente a uma tribo sacerdotal, como era no antigo pacto. Né? Se nós olharmos para o antigo pacto, né, Deus escolheu uma tribo sacerdotal, né, a tribo de Levi, que era uma tribo de sacerdotes. Né? E esse povo era que ministrava ao Senhor. Hoje não. Hoje não. Hoje, todos nós somos um reino de sacerdotes e ministros do Senhor. A verdade é que Deus sempre quis ter não só uma tribo, mas ter uma nação, um reino de sacerdotes. Pastor, e por que então ficou sendo só uma tribo? Porque Israel pecou. Por Israel ter pecado, então Deus institui uma tribo sacerdotal. Mas o desejo de Deus sempre foi uma nação inteira. Então, amados, depois de Cristo, depois da consumação da obra da cruz, né, Deus nos torna em Cristo um reino de sacerdotes e ministros. Agora, existe o complementar disso, né? Aprovados. Aprovados. E quando a gente fala de aprovados, é um ministro competente, um ministro responsável. Responsável por desenvolver esta vida. E isso é muito legal, né? E o que a gente precisa deixar aqui? O Espírito Santo imprima essa verdade de maneira completa em cada um de nós, né? Que ele imprima em você, que você entenda de maneira clara que você é um sacerdote, que você é um ministro do Senhor. Agora, complementando com o que nós lemos aqui, né? Que ele nos fez ministros competentes de uma nova aliança, de um novo pacto, que não está mais em conhecer. Porque aqui está dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, não é o quanto nós conhecemos da palavra. E quando eu falo conhecemos da palavra, não é o quanto nós conhecemos do Cristo, mas o quanto do Cristo se tornou a nossa vida diária. Não é o quanto nós conhecemos. Obrigado, pastor. Né? Hoje, todos nós, amados, né, como sacerdotes e ministros do Senhor, todos nós temos acesso a Ele. Todos nós podemos nos achegar a Deus, sem precisar de um intermediário. E isso é extraordinário, amados. Deixa eu te falar uma coisa, né? Quando eu me converti há alguns anos atrás, quando eu tinha alguma coisa que eu queria resolver ou alguma decisão que eu precisava tomar, eu achava que eu precisava, no sentido de dependência, eu precisava de que o pastor orasse comigo para que eu pudesse ter uma resposta. Então eu era dependente do meu pastor para decidir alguma coisa. Amados, hoje eu entendo que Deus me responde. Se eu buscar, né? Se eu me responsabilizar em buscar, né, o que
qual é o desejo de Deus para tudo que eu for fazer na minha vida, Ele fala comigo. Ele fala comigo, né? E com tudo isso, amados, eu não estou dizendo, né, que nós não devemos buscar ajuda dos nossos pastores, que nós não devemos buscar ajuda de homens e mulheres idôneos, sábios, maduros no Senhor. O que eu quero dizer que hoje nós não dependemos mais de ninguém para nos achegar a Deus, nós podemos nos achegar a Ele. Né? Porque durante muito tempo, amados, nós dependíamos da busca de outras pessoas para que Deus falasse conosco. Né? Por que os nossos pastores tinham resposta para nos dar? Porque eles buscavam do Senhor. Porque eles tinham uma vida de conhecer, de entender, né? Para poder nos orientar. Então isso nos fazia o quê, amados? Era cômodo, eu não precisava orar, eu podia pedir para o meu pastor orar. Deus falava com ele me dava a resposta, tudo certo. Não, amados, não. Todos nós temos acesso. O que o meu pastor faz? Ele coopera, eu posso pedir para ele orar junto comigo. Né? E pode ser sim que Deus aponte alguma coisa através da vida do nosso pastor? Sim, 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 mas eu preciso buscar primeiro. Por quê, amados? Olha que coisa extraordinária, eu quero que você vá lá para Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Mateus 27, versículos 50 e 51. Né, a Maria escreveu aqui, eu achei fantástico, viu, Maria? É exatamente isso. Todos nós somos ministros. Basta, né? Porém, portanto, se nós queremos transbordar dele ou não. É exatamente isso. Né? A Luana escreveu aqui que todos ministram Cristo em todos. É verdade. Né? Mas eu só posso ministrar Cristo em todos a partir do Cristo que eu tenho experimentado. É a partir da verdade que Ele tem sido na minha vida. Aí é que está o lance maravilhoso de tudo isso. Né? O Evangelho se trata de vida, amados. Eu só posso ministrar vida a partir da vida que eu tenho em mim. Né? E todas as vezes que nós falamos disso, não é a minha vida, é a vida de Deus em mim, ou seja, o Cristo que está em mim. Amém? Vamos lá para Mateus 27, 40 e 41, diz assim, ó. Não é 40 não, é 50 e 51. Mateus 27, 50 e 51. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. No momento em que o Senhor Jesus Cristo cumpre o propósito, o plano, o desenho de Deus, para ele aqui a palavra diz assim, que o véu se rasgou de cima para baixo. Ou seja, o nosso Deus, Ele quis se dar a conhecer. Então Ele enviou o seu Filho para que Ele se tornasse conhecido de todos os homens. E quando Jesus cumpre o plano, o desenho e o propósito, né? Quando Jesus cumpre, então o véu é rasgado do alto para baixo. Significa o quê? Que Deus decidiu se dar a conhecer agora por Cristo Jesus a todos nós. Por isso que nós cantamos, né? No início do nosso culto. E o véu que separava já não separa mais. Isso quer dizer o quê? Isso aponta para quê? Que todos temos acesso a Deus, ao trono da graça.
Olha que extraordinário. Eu quero que você vá lá para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, de 14 a 16. Amados, essas verdades da palavra precisa borbulhar no teu espírito. Todas as vezes que eu estou aqui preparando, construindo, fundamentando toda uma verdade, eu faço isso em oração para quê? Para que essa verdade possa causar no teu espírito, né? Transformação. Né? Que isso possa borbulhar dentro de você, né? Lhe causando transformação. Muitas vezes eu preparo e olho tudo e olho para tudo isso, e algumas vezes, amados, o borbulhar que produz em mim é choro. Porque eu me olho segundo o espelho do Cristo e falo, Senhor, eu estou longe disso. Me ajuda a avançar, para que eu chegue, né, naquilo que o Senhor propôs. Que eu me torne um sacerdote, um ministro, um filho competente, aprovado por Ti. Agora vamos ler lá, olha que coisa fantástica. Aqui o autor aos Hebreus diz assim, ó, concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Que fantástico! Olha o que o autor dos Hebreus está dizendo, amados. Que nós temos um grande sumo sacerdote. Ele adentrou os céus. Ou seja, o Filho de Deus que se tornou homem, cumpriu o propósito, adentrou novamente aos céus. E ele se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele é o supremo sacerdote. Ele é o sacerdote de todos os sacerdotes. Ele é o primogênito. E olha que coisa extraordinária. Né? Ele fala assim, portanto, acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça. Para quê? Para recebermos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Amados, isso é extraordinário. Pensa na circunstância, no contexto que nós estamos vivendo. Cristo é esse poder que nos faz suportar, atravessar, transpor toda a circunstância num tempo de necessidade. Amém? Tá todo mundo preocupado, né? Todo mundo com insegurança porque não sabe o que vai ser do dia de amanhã. Nós não, amados, nós não. Nós estamos seguros. Seguros em Cristo. Por quê? Porque nós temos através dele esse poder. O Cristo em nós é o poder de Deus que nos faz atravessar, transpor, suportar todas as coisas. Essa é a realidade que nós estamos inseridos, amados. A realidade do Cristo em nós, de dentro para fora. Então não são as circunstâncias do lado de fora que nos guiam. Não! É a verdade do Cristo em mim é que me guia. E isso é extraordinário, amados.
Por quê? Porque em outras épocas, em meio a uma pandemia, em meio à situação que nós estamos vivendo agora, de alguns dias para cá, amados, o assunto do momento não é só a pandemia. O assunto do momento se tornou também o cenário político do nosso país. Não, amados. O nosso Deus governa acima de tudo e de todos. Não é o cenário político que nos governa. Não é o decreto de uma quarentena que me governa. Não é uma pandemia que me governa. É Cristo que nos governa. Nós estamos sim sujeitos às nossas autoridades. Por quê? Porque conhecemos a Cristo. Também é sujeito às autoridades. Agora, ainda que eu esteja sujeito às autoridades, né? O meu governo, a minha paz, a minha segurança, a minha estabilidade, tudo isso depende do Cristo que habita em mim. Isso é extraordinário. Ui, acho que a gente tinha saído e voltamos agora. Amém? A gente tinha saído e voltou agora. Dá um oi, manda um joia pra mim, se reconectou. Manda um joinha aqui, porque pra mim caiu aqui e voltou agora. O pastor também estava me dizendo que tinha caído no Face. Mas para que os irmãos não percam, né, aquilo novo. Amém? Amém? Aí no Face está conectado? Amados, então se está conectado aí no Face, eu quero pedir por favor que os irmãos que estão aqui pelo YouTube, que você se conecte ao Face. Eu vou esperar alguns minutinhos, eu vou esperar uns 2 minutinhos para que você possa se reconectar, amém? Eu vou esperar aqui alguns minutinhos para que o pessoal que estava pelo YouTube possa se conectar diretamente pelo Face, tá bom? A nossa conexão aqui pelo YouTube está instável. Então está tentando reconectar, mas ainda não foi reconectado. Amém? Eu estou aguardando dos irmãos que você me mande uma resposta. Se a sua conexão está ok ou se ela parou, amém? Senão nós vamos parar aqui, vamos nos reconectar novamente, amém? Para que a gente possa terminar o estudo. Amém? O pastor está me dizendo aqui que pelo Face reconectou. Então manda um aviso aí para que o pastor mande para mim que você está conectado, que você está conseguindo me ouvir. Amém? Manda para mim uma resposta aí, todos os irmãos. Aqui no YouTube não está reconectando, amém, amados? Caiu? O irmão tá falando que tá tudo travado. Que não abre no Face nem aqui. Tá, então a gente vai desconectar e vai conectar de novo. Agora voltou ao normal aqui. Mas... aqui eu vou pôr encerrar, tá bom? O Facebook voltou. Então deixa. Amém, amados? O pastor está me dizendo aqui que pelo Facebook voltou. Eu encerrei a transmissão pelo YouTube, tá bom? Então nós estamos somente pelo Facebook, tá bom? Amém? Então eu vou retomar da onde eu parei, tá bom? Nós tínhamos acabado de ler Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16.
Amém? Então, eu vou retomar a partir deste ponto. Então, eu vou reler junto com todos os irmãos, agora somente pelo Face, tá bom? Hebreus, capítulo de número 4, do 14 ao 16. Diz assim, ó. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o supremo sacerdote, que a nossa semelhança foi tentado em todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Amém, amados? Então, o que nós estávamos declarando aqui era que hoje nós temos acesso para receber, né, do próprio Deus, o poder. Que poder é esse? O poder da vida do Cristo que está em nós. Esse poder nos dá condições do que? De suportar, de atravessar, de transpor toda e qualquer circunstância. Nos dá condições de quê? De estar acima de todas essas coisas. Né? Eu estava falando para os irmãos que nós estamos em meio a um cenário que causa inquietação, que causa insegurança, que causa medo, né? que é o cenário da pandemia, que é o cenário político do nosso país, né? Que é o cenário do desemprego, né? Mas nós não somos governados por nenhuma dessas coisas, amados. Não é a pandemia que nos governa. Não é o medo que nos governa. Não é a crise política do nosso país que nos governa. Não é Cristo que nos governa. Né? E aqui, como nós acabamos de ler, né, nós encontramos o poder que nos socorre. Né? O poder que nos socorre é o poder da vida de Deus em nós, que é Cristo. Então nós podemos o quê? Passar por todas essas circunstâncias em paz, porque a nossa paz advém de termos Cristo em nós. Então nós precisamos viver a realidade de conhecer ao Senhor a cada dia mais. Quero que você abra aí a sua Bíblia em Oséias capítulo 6, versículo de número 3, nós vamos ler a primeira parte deste versículo, amém? Amém? Você já achou? Diz assim, ó. Conheçamos e prossigamos firmemente, conhecendo ao Senhor. Então aqui o profeta Oséias, desde a realidade do antigo pacto, ele declara que nós precisamos o quê? Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E quando ele fala aqui de conhecer e prosseguir em conhecer, ele está falando de um processo contínuo, né? O processo de conhecer ao Senhor e a cada dia conhecê-lo mais. Por isso que aqui tá usando duas palavras, uma no presente e outra no presente contínuo, que é conhecer hoje e prosseguir conhecendo todos os dias. Isso é o presente contínuo, ou seja, né, eu não paro naquilo que eu conheço de Cristo hoje, né? Mas amanhã eu preciso conhecê-lo mais, e depois de amanhã mais, e assim sucessivamente, né? Por quê? Porque o desejo de Deus, amados, é que todos nós sejamos completamente cheios, encharcados, impregnados dele por meio de Cristo. Esse é o desejo de Deus, que todos nós sejamos completamente cheios desta vida, a ponto que eu não viva mais a minha vida, mas a vida dele em mim. Então, todos os meus projetos, todos os meus sonhos é a partir da vida dele em mim. Então não é mais eu que decido acerca da minha vida, é ele que decide. E eu faço o quê? Eu me rendo
ao plano, ao desenho, ao propósito dele para mim, como pessoa, como família, né? E como igreja do Senhor. Então a gente precisa avançar dentro desse entendimento, avançar dentro desse processo. Né? Por quê, amados? Porque à medida que nós conhecemos ao Senhor, então nós podemos fazê-lo conhecido. Eu só posso dar a conhecer algo que eu já conheço. Eu só posso ministrar o Cristo que é conhecido no meu interior, né? E isso, amados, não é por palavras. Isso fala de maneira de viver. Por quê? Porque Cristo é a nossa vida. Então não está baseado nas minhas palavras, mas está baseado na vida que eu vivo com Ele. Todos os dias, a cada amanhecer, a cada entardecer, a cada anoitecer. Ou seja, na minha vida por completo. Todos os dias, em todo o tempo, em tempo integral. Amém? Para quê, amados? Para que a gente chegue a esta verdade aqui. Eu quero que você abra aí em Efésios capítulo 4, versículo 13. Amém? Né? Nós estamos indo para o nosso encerramento, né? E a gente precisa entender essa verdade que está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 13. Amém? Vamos ler, diz assim, ó. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, porque eu conheço de Deus? Para que eu possa ajudar outros a conhecer. Até que todos nós, cada um de nós, toda a igreja do Senhor, né, a comunidade de fé e as comunidades de fé, a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, chegue à unidade da fé, né? E quando fala de unidade da fé, fala o objetivo é que todos conheçamos a Cristo, para que possamos conhecer, para que possamos ter o conhecimento do Filho de Deus, que é o conhecimento de Cristo. E cheguemos o quê? A maturidade, atingindo a plenitude da estatura de Cristo. Esse é o desejo. O desejo de Deus não é que um alcance, mas que todos alcancem, amados. E à medida que eu estou alcançando essa verdade, eu vou cooperando para que o meu irmão também alcance. E isso é extraordinário. Por quê? Porque Deus nos nivelou. Todos podemos conhecer. Né? Hoje não tem aquela hierarquia. Esse conhece mais, esse conhece menos. Não, todos nós podemos conhecer ao Senhor. Tudo depende do quê? Da minha responsabilidade. Se eu me responsabilizo por conhecer ao Senhor todos os dias e avanço nesse processo, então eu coopero com o meu irmão. Eu tenho condições de cooperar com o meu irmão, para que ele também conheça ao Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque todos têm algo para compartilhar. Agora, todos têm algo para compartilhar à medida que todos nós vamos nos responsabilizando por desenvolver essa vida. Né? E desenvolver como? Conhecendo ao Senhor. Desenvolver como? Né? Fazendo Ele conhecido dia após dia. Então, um sacerdote, um ministro, é alguém que por conhecer ao Senhor, trabalha no sentido de cooperar para que outros também o conheçam.
Então, amados, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é conhecer ao Senhor. Qual é o resultado do meu trabalho? Cooperar para que outros também conheçam ao Senhor. E isso é o resumo da nossa vida. Como ministro, como sacerdote do Senhor. Eu conheço ao Senhor. E porque eu conheço ao Senhor, eu tenho condições de fazer Ele conhecido a outras pessoas. E isso é extraordinário. Né? E a minha oração é que essas verdades, né, possam nos ajudar, amados, a nos posicionar. Nos posicionar em qual é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é buscar, conhecer ao Senhor cada dia mais, conforme o que nós acabamos de ler aqui em Oséias, capítulo 6, versículo 3, perdão. Conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecendo hoje, prosseguindo em conhecer amanhã e depois de amanhã, e assim por todos os dias da nossa vida. Porque à medida que eu o conheço, eu o faço conhecer. Sabe, amados, e outra coisa que também precisa ficar muito clara, né, em cada um de nós. Não é porque nós estamos dentro desse processo de conhecer ao Senhor que nós deixamos de ter falhas. Sabe o que é mais maravilhoso em tudo isso? É que as falhas não nos paralisam. Eu posso prosseguir. Em Cristo, eu reconheço a minha falha. Eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço eu ter errado o alvo. E continuo caminhando. E isso é extraordinário. Essa é a graça que nos foi proposta em Cristo Jesus. Né? E o que é isso? O pecado não tem mais poder para me paralisar, nem para paralisar você. Basta que reconheçamos que erramos o alvo, que pecamos. Por quê? Porque 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim que se nós confessarmos que erramos o alvo, né, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Né? E isso está dizendo o quê? Que eu posso continuar caminhando. E não é porque eu pequei que eu não posso mais ministrar a Cristo a outras pessoas. Não, amados. Né? Isso me traz uma... Quando eu reconheço o meu pecado, quando eu me arrependo, quando eu me posiciono no sentido de que eu errei, eu pequei, eu errei o alvo e eu peço perdão e me arrependo, quando eu reconheço isso, isso declara a minha maturidade. Porque somente filhos maduros reconhecem os seus erros. E não só reconhecem os seus erros, eles avançam, eles prosseguem, eles não param. Isso é extraordinário, libertador, tremendo, fantástico. Né? Que a gente possa prosseguir em tudo isso, todos os dias. Né? Que você use esse tempo, né? Nós que estamos em casa de quarentena, né? Que você use o seu tempo para conhecer mais o Senhor. Que você use esse tempo que você tenha mais para encontrar muito mais o Cristo revelado nas Escrituras. Que você use esse tempo muito mais para estar em oração. Que você use esse tempo muito mais para estar em uma vida de adoração, de louvor e de declarações ao Senhor, por aquilo que Ele é e não somente por aquilo que Ele pode fazer. Amém, amados? Amém? Amém? E é com isso que eu quero encerrar nessa noite, que você aproveite bem o seu tempo, para que você se torne sábio. Porque é isso que o salmista nos declara. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. Amém, amados? Amém? Que você possa não somente pôr em prática, mas que o entendimento
dessas verdades te ajude a transformar isso na sua própria vida. Amém? Amém, amados? Hoje eu tenho 2 recados. Primeiro, assim que nós terminarmos aqui, né, a nossa live com o nosso culto de ensino, eu vou mandar para as crianças a palavra ministrada pela professora Michele para cada uma das crianças, certo? Eu também quero agradecer, né, porque não só a Michele tem compartilhado conosco, mas também, né, o nosso pastor Rodrigo também tem compartilhado conosco. Quanta coisa linda eles têm nos ensinado, numa linguagem que criança possa entender. Eu também quero agradecer aos pais que estão me dando um feedback, um retorno, né, das lições. Muito obrigada. Amém? Então, eu vou mandar assim que terminar o culto. Então, amado, você pega o seu filho, pega o celular, coloca aí para ele assistir. Depois ajude ele, pergunte para ele o que ele entendeu. Amém? E depois você me manda um feedback. Ó, pastor, ó, eu assisti com meu filho e o que ele disse foi isso, isso, isso. Ou senão você grava um vídeo do seu filho, ele mesmo falando o que ele entendeu. Isso é legal, irmãos. Isso é muito importante, amém? Então agora eu quero chamar as nossas crianças. Quero chamar para quê? Para dizer que nós estamos aqui no nosso culto online, mas nós não esquecemos de você. Pastor e o pastor não esquece de vocês. Amém? Então eu quero mandar um beijo para Bebé, para Rebeca, filha do Douglas e da Michele. Ó, um beijo, Bebé. Quero mandar um beijo também para Julinha, filha do Júnior e da Luana. Juju, Maju, beijo da pastora. Quero mandar um beijo também para os sobrinhos da Luana, Cauã, Davi, Sara. Um beijo. Ó, Davi, a pastora viu o vídeo que você mandou cantando a música. Ó, ficou lindo. Eu achei lindo. Quero mandar um beijo também para os filhos do Tinho e da Calíntia. Quero mandar um beijo para Isadora, para o Arthur e para Maria Luísa. Beijo, a pastora ama vocês. Arthur, lindo. A pastora ama você. Um beijo, Arthur. Um beijo, Isadora. Um beijo, Maria Luísa. Quero mandar um beijo também para o Murilo, filho da Laine. Beijo, Murilo. A pastora tá com saudade daquele seu abraço apertado. Aquele beijo que você vem me dar sempre que, quando nós estávamos reunidos lá na comunidade de fé. Quero mandar um beijo também, se estiver vendo, o filho do Paulo, marido da Laine. Um beijo para você, meu lindo. Quero mandar um beijo também para Manu, filha da Neia. Eu não vi a Manu hoje aqui pelo YouTube, não sei se ela tá no Face, mas eu quero mandar um beijo para você, Manu. Quero mandar um beijo também pro Dani, meu amigo, filho da Ana e do Alisson. Beijo da pastora, meu amiguinho. Quero mandar um beijo também para Elô, filha da Carlinha, para todos os seus filhos, Carla. Quero mandar um beijo também pro Mateus da Mara e pra Duda. Mateus, um beijo da pastora. Tô sentindo falta de chegar lá na igreja. Cada domingo o Mateus sempre tava com uma camiseta de um personagem, um super-herói. Um beijo para você, Mateus. Um beijo também pro Carlinhos. Carlinhos lindo. E pra Samanta, filhos da Joyce. Um beijo para vocês. A pastora ama vocês. E quero também mandar um beijo para Camila, filha da irmã Maria Isabel. Um beijo para todas as nossas crianças. Tô com saudade de vocês, queridos. Tô com saudade de vocês. Um beijo para todos vocês. Também aproveito para mandar um abraço e um beijo para todos os irmãos. Para todos os irmãos da nossa comunidade. Né? Para os meus queridos do grupo, do nosso grupo do De Casa em Casa. Ai, tô sentindo falta da irmã Santa. Tô sentindo falta do tio Terto. Tô sentindo falta da irmã Elza. Tô sentindo falta do nosso grupo. Tô sentindo falta também do grupo que se reunia com o pastor. Tô sentindo falta da senhora, irmã Sebastiana.
Nós moramos aqui do lado, mas estamos em quarentena, não é? Um beijo para a senhora. Um beijo para todos vocês. Um beijo para cada um de vocês. Né? E eu não quero mencionar nomes para mim não errar, para mim não dar mancada. A pastora não mandou um beijo para mim. Então eu quero mandar um super beijo para todos os filhos da comunidade Abapai. Para cada um de vocês, amém? Dizer que eu tô com saudade, tô esperando em Deus, né, o dia que nós vamos poder nos reunir presencialmente novamente, amém? Então eu te espero no domingo, no nosso culto, né? Nós nos encontramos aqui, pelo Face e pelo YouTube, amém? Que você tenha um excelente final de semana, que você possa prosseguir em conhecer ao Senhor, né? E ser achado nele, como nós cantamos nas nossas canções. Não só conhecê-los, conhecer ao Senhor, mas sermos achados nele. Então eu declaro que o amor de Deus, que é um amor incomparável, que a graça que é o próprio Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós todos os dias. Amém? Tchau, tchau. Um beijo para você. Até mais, irmãos. Tchau.